Boa noite, mulheres que inovam. Que bom ter vocês aqui. Muito bom conhecer um pouquinho de vocês. Estou aqui super ansiosa. Vocês conseguiram me deixar com friozinho na barriga? Meninas, em princípio eu deixei o áudio fechado para que a gente pudesse conversar sem muita interferência. Às vezes alguém pode esquecer o áudio ligado, algum barulho no fundo que ela não perceba. Mas agora eu habilitei para que vocês possam abrir, né, esse áudio. Espera aí que o meu está dando um pouquinho de eco. Só um minuto. Boa noite. Boa noite, queridas. Bem-vindas. Que bom ter vocês por aqui. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Prazer. Oi, boa noite. Boa noite. Thaís, Vanessa, Ana Paula, Lu, Eliane, Beatriz. Boa noite. Boa noite. A gente fala lá, o pessoal vai entrando no grupo, a gente não vê as carinhas e é muito bom ver vocês aqui. Que bom, gente. Estou muito feliz com a parceria e por acreditarem aí nesse projeto. Hoje eu vou dar uma visão geral para vocês do que vai acontecer aqui. A gente se conhecendo, quero ouvir as histórias. Em algum momento eu vou fechar o áudio de todos para que a gente possa passar a mensagem de uma maneira mais eficiente, mas teremos os momentos que a gente vai abrir esses áudios e aí eu quero também ouvir um pouco de vocês. A ideia é que a gente possa falar e contar um pouquinho das nossas histórias também. Bom, o chat vai estar aberto para comentários, o chat vai estar aberto para vocês escreverem um pouco sobre vocês também e para que vocês possam, inclusive, fazer perguntas, tá bom? A Lu Tardelli, a Luiane, essa linda que está aí, ela é do nosso time, ela vai ajudar a gente a selecionar algumas perguntas ao longo da nossa conversa. E eu já vou dar uma dica para vocês. Já faça uma mini apresentação ou copia e cola aquilo que você já tem aí. E você pode usar esse chat livremente para colocar ali um pouco também sobre quem você é. Combinado? Eu vou desativar o áudio porque eu quero ver o que está dando uma interferência aqui. E eu volto em um segundo. Espera aí. Vocês estão me ouvindo com muito eco ou dá para me ouvir bem? Dá para ouvir super bem? Sem problemas? Dá para ouvir bem. Tá tranquilo. Sim. Então, a gente vai continuar. Qualquer problema, Lua, você ativa aí o seu áudio ou me manda mensagem aqui, tá bom? Se tiver alguma interferência, alguma coisa. Pode deixar, eu te aviso. Obrigada. Bom, gente, vamos lá. Já tem aqui algumas pessoas falando no chat. Aproveita esse chat, que é um momento para vocês se apresentarem também, ok? Bom, pessoal, é o seguinte. O programa Mulheres que Inovam é um programa que surgiu aí do meu coração já faz um tempo. Eu precisava de um tempo para me organizar as agendas, e eu vou contar um pouquinho sobre o meu trabalho, sobre a Sociedade Brasileira de Inovação, como surgiu essa ideia, tá? Hoje, eu sou CEO da Sociedade Brasileira de Inovação, uma das fundadoras, e nesse processo e todo esse trabalho que eu desenvolvo, que é de treinar pessoas, desenvolver pessoas, habilidades cognitivas, criativas, habilidades para criar e inovar, fazem parte hoje dos treinamentos que eu elaboro na Sociedade Brasileira de Inovação. A Sociedade Brasileira de Inovação é hoje a maior rede de inovação que existe no Brasil. Nem todos que estão aqui sabem disso, mas hoje nós estamos conectados a mais de 70 mil pessoas, que incluem pessoas profissionais liberais, empresas e espaços de inovação, que são os hubs de inovação no Brasil. Então, nós criamos, ao longo dos últimos anos, uma imensa comunidade, uma comunidade que realmente tem um propósito que é de fomentar a inovação no Brasil. Então, a gente alimenta essa comunidade com relatórios mensais de inovação, a gente promove encontros, promove conexões e muitos eventos. Um dos últimos eventos que eu tive a oportunidade de organizar junto com a Sociedade Brasileira de Inovação
É um evento que a gente recebeu nele em Barueri, ele se chamou Innovation Summit Barueri, e nesse evento a gente tinha ali mais de 2.000 pessoas na plateia. Quando eu subi ao palco para fazer minha palestra e falar sobre inovação, eu vi que a maioria das pessoas que estavam ali eram homens. A gente tinha ali uma pequena amostra do público feminino. E isso, de alguma maneira, me tocou, porque a inovação hoje ainda é um assunto que muitas pessoas relacionam com o universo masculino. Quando se pensa em inovação, ainda se relaciona inovação com tecnologia, inovação, né, principalmente com tecnologia, com inteligência artificial, que é onde realmente o público masculino ainda domina. Eu não tenho nada contra isso. Esse movimento não é um movimento feminista nem ativista, quero deixar bem claro já desde o começo, mas é um movimento de crescimento, de desenvolvimento, e é uma questão de independência, de representatividade, porque a inovação move o mundo, a inovação move todos os negócios. E nós estamos num momento de transição muito importante. É um momento de transformação, onde a gente chama esse momento que a gente está vivendo hoje de momento da geração T. É a geração da transição. É a geração que está vendo toda a transformação acontecer. E daqui a alguns anos, quando as principais inteligências artificiais estiverem muito bem treinadas e todos os recursos já muito bem desenvolvidos, o mundo será completamente novo, diferente. Muita coisa já mudou drasticamente, não é verdade? Eu acredito que a dinâmica de trabalho de vocês já foi impactada de diversas formas, né? Hoje, quem é que consegue elaborar textos sem, de repente, consultar o chat, né? Para complementar aí suas habilidades de escrita? Quem consegue hoje gerar imagens sem pedir um recurso ou outro que envolva a inteligência artificial? Então, o nosso sistema de funcionar, o nosso sistema de trabalho mudou, está mudando, e tudo vai se transformar de uma maneira muito mais drástica. E quando a gente fala em inovação, a gente fala sobre adaptação, sobre sobrevivência e sobre futuro. E é aí que eu penso que esse movimento é muito importante, é crucial para esse momento. Porque a gente não pode deixar que o mundo avance e que as mulheres fiquem para trás. Porque nós somos inovadoras por natureza, nós somos criativas, nós fomos projetadas para resolver problemas de maneiras estratégicas. E olha que vocês sabem muito bem do que eu estou falando. A gente resolve problemas complexos, né? Para administrar o nosso trabalho, a nossa família, muitas vezes os nossos filhos, a criação deles. E para encontrar estratégias para que a gente possa sobreviver e ajudar as pessoas e se adaptar aos acontecimentos. Então, eu acredito nessa força que é a criatividade e a inovação como capacidades já intrínsecas das mulheres. E quando eu vi lá do palco esse grande público masculino, eu fiz uma promessa. Eu prometi naquele momento, e talvez algumas que estejam aqui, porque muitas pessoas que estão no nosso grupo já são parte desse ecossistema que a Sociedade Brasileira de Inovação criou. Então, muitas já acompanham o meu trabalho. Talvez algumas de vocês estivessem lá, nesse momento, em março desse ano, quando eu fiz essa promessa. E foi exatamente o que eu disse. Eu vou lançar um programa, Mulheres que Inovam, para preparar vocês e ajudar vocês a desenvolverem as principais habilidades criativas e inovadoras para ajudá-las a se adaptarem e a reinventarem os seus negócios, os seus projetos, projetando tudo isso para o futuro. Muitas mulheres vieram falar comigo depois do evento e muitas ficaram na expectativa, e durante esse tempo eu fui planejando e adaptando a minha agenda
porque assim como vocês, né, além de trabalhar bastante, eu também tenho a minha casa, meus filhos, a família. Então, eu tirei esse tempo, é um tempo que eu estou doando, tá? Então, fiquem em paz, porque, como eu disse lá algumas vezes no grupo, não é uma fórmula de lançamento, não é pegadinha. A gente vai ser sempre muito sincera e muito verdadeiras aqui. E eu acho que essa é a base da nossa confiança, que é o que vai criar essa conexão, que vai criar essa grande rede, que vai fazer realmente um grande movimento. Porque quando a gente fala de inovação, a gente está falando de economia do nosso país. A gente está transformando negócios, transformando parcerias em projetos reais, que podem gerar outros empregos, que podem impactar outras pessoas, que podem trazer benefícios, pode colocar dinheiro no nosso bolso. Mulher sem dinheiro não tem dignidade, ela é dependente de um sistema ou dependente dos seus cônjuges e são humilhadas, estão estraçalhadas pela sociedade. Então, o que a gente precisa é fazer com que aqui, nessa comunidade que a gente está começando a formar hoje, e vocês fazem parte disso, vocês são pioneiras junto comigo, que a gente possa, semana a semana, trazer dinâmicas, aprender a criar, aprender a elaborar ideias. Vocês vão aprender a validar suas ideias. Vocês vão aprender a formar times para propor um projeto real. Bom, eu como Helena ou como Sociedade Brasileira de Inovação, tenho acesso a todo o Sistema S, por exemplo. Eu estou diretamente conectada com projetos do SENAC, do SENAI, do SEBRAE. Hoje eu sou mentora de startups dentro do SEBRAE, dentro do Parque Tecnológico de São José dos Campos, que é um dos maiores parques tecnológicos da América Latina. Eu sou hoje representante de diversos e centenas de hubs, que são espaços de inovação no Brasil. A Sociedade Brasileira de Inovação acabou de fazer um grande mapeamento nacional e a gente ainda não terminou o mapeamento. Então, se você que está aqui ouvindo essa reunião, você está conectada com algum hub, seja lá onde for no Brasil, você pode cadastrar um hub para entrar no mapeamento nacional, onde a gente está gerando essas conexões entre oportunidades, investidores e recursos para empresas inovarem. Por que eu estou falando isso? Porque, sim, podem surgir projetos aqui dentro que podem ser, de repente, financiados pelo sistema público. Por exemplo, eu estou apoiando agora o projeto da FINEP. Alguém aqui já ouviu falar sobre esse projeto que está rolando? Mulheres Inovadoras, algo assim? Você já ouviu falar, Vanessa? Você quer falar um pouquinho para elas o que você sabe sobre isso? Eu vi a premiação, né? Eu vi o lançamento do edital, já abri aqui, está até aberto o formulário para preencher com calma, que ainda está no prazo, né? Sim. Porque são coisas que a gente precisa fazer com muita calma, né? Para que a gente possa, né, chegar lá. Eu entrei também no Open Sen Startups, eu não sei se é esse que você estava citando, pelos Sim. ecossistemas que eu participo, pela CAT, também. Pela Vibra também. Que legal. Foi um programa de mulheres empreendedoras, né? E é muito importante que a gente possa fazer parte, né, desses ecossistemas. Exatamente. E criar nossos próprios ecossistemas, né? Hoje eu sou CEO de um ecossistema de mães empreendedoras. Que legal. E aí eu está até aberto um forms para mulheres que queiram ser mentora dessas mães. Olha que Então, a gente já está com várias mulheres e também tem alguns homens que se disponibilizaram a ser mentores, né, de todo o Brasil. E é isso, né? É uma construção, eu digo, não sou eu, é cada um aqui que puder compartilhar um pouco da sua trajetória, dos seus ensinamentos, vai trazer esse crescimento, né, para a gente que é mulher. Parece que a gente precisa provar todos os dias, né, o quanto a gente é. Com certeza. Excepcional, porque nós somos, mas a gente mesmo não acredita. Tem momentos que a gente deixa de acreditar, tem momentos que a gente cansa, tem momentos que a gente realmente duvida da nossa capacidade, mas assim, eu sempre falo,
em todos os momentos que eu posso. A gente pode se cansar porque a gente é ser humano, a gente pode errar porque a gente é ser humano, a gente pode cair algumas vezes, mas a gente não pode desistir. Então, por exemplo, FINEP é um exemplo de instituição que está investindo em projetos de mulheres. Eles vão colocar ali R$150 mil na mão dessas mulheres para que elas possam tocar os seus projetos. Então, aqui dentro da Sociedade Brasileira de Inovação, nós estamos conectados com todas essas oportunidades. Por que eu não posso doar um pouco do meu tempo para ajudar vocês a colocarem esses projetos para realmente serem ali avaliados e, quem sabe, financiados para fazer acontecer? Então, essa é a base da nossa comunidade que se forma hoje. Os nossos valores essenciais serão esse tipo de colaboração, de compartilhamento, esse tipo de atitude que é de empreender, de fazer negócio, de colocar a mão na massa, tá? Então, não fiquem ansiosas pelo grupo do WhatsApp. O grupo do WhatsApp vai ser utilizado de maneira estratégica. É o que eu disse para vocês, não dá para a gente abrir o grupo todo santo dia, receber milhares de notificações, a gente não tem mais tempo para isso. Eu tenho certeza que todo mundo aqui tem 50 grupos para administrar, família, trabalho e um monte de coisa. E eu não quero que esse seja mais um grupo para ficar ali enviando 1 milhão de notificações, muitas vezes com assuntos que não são tão relevantes assim para a nossa comunidade. É importante que vocês estejam no grupo, sim, mantenham-se lá, porque ali vai ser o nosso bloco de notas, tá? Ali a gente vai colocar o que vai rolar na próxima semana, a programação. Eu vou compartilhar com vocês os relatórios que o nosso time prepara todo mês sobre tendências, futuro, o que está rolando aí pelo Brasil e pelo mundo, vocês sabem? O que aconteceu esse mês? Quais foram as novas inovações, as novas descobertas? O que está acontecendo que está impactando o mundo ou o nosso país? A Sociedade Brasileira de Inovação tem esse papel de informar a nossa comunidade. E a gente faz isso para os membros associados da Sociedade Brasileira de Inovação. E eu vou disponibilizar para vocês como presente. Você não vai pagar por isso. Apesar de que muitas pessoas aí fora pagam para receber esses relatórios, tá? Mas aqui dentro da minha comunidade, não, você não vai pagar por isso. E você não vai pagar pelos nossos encontros, tá? Então, não fique desconfiada, com medo, joga fora esse julgamento, tira das costas esse peso. A gente está aqui para se ajudar, existem pessoas dispostas a ajudar ainda nesse mundo. Tá? Ajudar as pessoas faz parte de uma essência minha. Eu tenho aqui pessoas que me conhecem há muitos anos e sabem do que eu estou falando. Muitas coisas que eu fiz e que eu faço dentro da Sociedade Brasileira de Inovação e fora refletem isso. Eu nasci para ajudar as pessoas. Eu faço isso desde que eu era criança. Quando eu tinha 6, 7 anos de idade, eu pegava sacolinhas e levava de porta em porta, pedia doações e levava para o asilo perto da minha escola. Então, faz parte da minha essência ajudar o próximo. E eu fiz isso a minha vida inteira. Então, hoje, a minha ideia é tirar esse tempo e promover a inovação junto com vocês. E a gente não vai só ouvir palestras, ouvir podcasts, mas a gente vai sempre também procurar trazer algumas dinâmicas criativas para que vocês possam interagir. A gente vai sempre trazer, sempre que possível, profissionais, mulheres que já estão no mercado, que já inovam, que já fazem parte desse universo da inovação, já estão vivendo os desafios e que vão compartilhar com a gente seus insights, tá? O grupo do WhatsApp vai ter um momento de interação na quinta-feira, que vai ser sempre depois do nosso encontro aqui. Por que isso? Porque estrategicamente é o momento para que a gente possa elaborar os nossos insights, tá? Então, eu vou chamar a nossa quinta-feira e o nosso grupo de WhatsApp de Caixa Secreta dos Insights, tá? Então, ali você vai poder compartilhar os insights que você teve e isso vai ficar ali dentro da nossa comunidade para que, a partir desses insights, a gente consiga gerar outras ideias, conectar com outras oportunidades e com pessoas que têm ali algum alinhamento, algum objetivo em comum, alguma sinergia
que possa realmente fazer parte desse processo junto com você, junto comigo, tá? A ideia é que a gente construa não só um processo de ideação, de elaborar novas ideias sobre possíveis negócios, mas que a gente possa também aprender ferramentas para que a gente possa validar, testar as ideias, formar times para produzirem projetos reais de inovação. Então, a gente acredita que todas as pessoas que estão aqui têm a capacidade plena de elaborar novos projetos ou de intensificarem os seus esforços dentro daquilo que você já está elaborando há algum tempo. Não importa se você é colaboradora de uma empresa, se você é líder, se você é C-level, CEO, ou se você é uma pessoa que está começando a aprender sobre isso, ou para você que ainda precisa de uma bagagem de repertório para começar a fazer algo diferente no seu negócio, não importa. Todas as informações que eu vou trazer para você, elas são adaptadas às realidades de cada uma de vocês e vocês vão conseguir implementar essas ideias e essas ferramentas em todos os negócios, sejam eles pequenos ou grandes. Porque para a gente inovar, existe um processo, existem etapas. E quando você segue este guia, né, você segue essa estratégia e seguindo as etapas de uma maneira estratégica, você consegue sim trazer inovação. Mas quando a gente fala de inovação aqui, meninas, eu preciso que vocês entendam uma coisa. A inovação, ela ainda é muito atrelada a grandes revoluções. A gente não está falando ainda aqui de uma grande revolução. Pode ser que daqui saia a concorrente da Apple, a concorrente da IBM, eu não duvido. Mas, quando a gente fala em inovação, a gente precisa absorver que a inovação é mais acessível do que a gente pensa. A inovação, ela traz, por si só, em sua essência, ali alguns critérios e conceitos que você pode elaborar dentro da sua realidade. Você não precisa ser uma big tech, você não precisa ser uma empresa de tecnologia. Então, o que eu quero ajudar vocês, como neurocientista que sou, como uma pessoa especialista em desenvolvimento de pessoas, de times, de psicologia organizacional, de treinadora, de palestrante, é acessarem os processos e as ferramentas, os recursos que a gente tem hoje de inovação para serem aplicadas em qualquer contexto. Então, a inovação, ela não representa só grandes revoluções. Vocês vão aprender comigo que a inovação, ela tem etapas a serem cumpridas. A inovação não é só ter grandes ideias, não é ser uma ideia diferente. A inovação, ela envolve um processo estruturado, uma organização, um planejamento e, principalmente, que é o pilar principal, viu? Guardem isso. É a colaboração. No mundo da inovação, não tem disputa. Se a gente tem aqui algum bloqueio mental, alguma tendência, algum medo de competição, algum medo de falar sobre as nossas ideias, que esses medos caiam por terra agora. Porque se você deseja olhar para o futuro, se adaptar, sobreviver, trazer coisas novas, movimentar seu negócio, prosperar através da criatividade e da inovação, você precisa aprender a trabalhar em colaboração. Você precisa aprender a liberar as suas ideias para que outras pessoas possam validá-las, possam enxergá-las, possam ver o contexto e te dar insights preciosos sobre a sua ideia. Precisamos uns dos outros aqui. Não dá para fazer nada sem a ajuda uma da outra. Então, deixem os julgamentos de fora, tirem os pesos, os medos. Aqui ninguém vai roubar a ideia de ninguém, porque ideia não se rouba. As ideias são únicas porque elas tratam do seu contexto, da sua vida, da sua experiência e do repertório que vem junto com você.
A outra pessoa pode fazer algo parecido? Pode. Existem milhares de grupos de mulheres por aí, vocês já devem fazer parte de muitos deles, todos são importantes, todos são uma rede de apoio, mas focado em habilidades de criatividade e inovação, com apoio da neurociência, com apoio da maior instituição hoje de inovação no Brasil, não existe. Eu preciso ter medo que alguém venha e faça um outro grupo que mulheres vão dominar a criatividade? Não. Porque o que eu tenho para oferecer, o que você tem para oferecer é único, porque tem a sua bagagem, tem a sua história. Então, aqui, ninguém vai roubar a ideia de ninguém. A gente vai fortalecer as ideias. Então, dentre esses valores principais da nossa comunidade, eu quero propor exatamente uma pausa para que a gente possa estabelecer a confiança. Porque a inovação, ela só acontece se a gente confia no nosso time. E daqui sairão times para trabalharem, para colocarem a mão na massa. Sairão sim. Eu já cansei de ver em diversos processos de consultoria, em diversos processos de treinamentos, de dinâmicas criativas, de hackathons que eu participei ou que eu administrei, eu já cansei de ver grandes empresas surgirem dali, startups diversas, para diversos lados, para diversos âmbitos, diversas realidades. Então, eu sei que isso vai acontecer aqui. Para isso, a gente tem que estabelecer um vínculo de confiança. As ideias serão compartilhadas, as ideias serão elaboradas, as ideias serão validadas. E aqui a gente vai olhar não com um olhar crítico, no sentido de prejudicar a ideia da outra, mas a gente vai olhar com olhar crítico do tipo, olha, e se você aprimorar isso, 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 talvez você consiga acelerar o seu resultado. E é bom que isso aconteça, porque todas nós teremos a oportunidade de ter esse tipo de opinião e de validação de outras pessoas, porque isso faz parte do aprimoramento. Quando a gente fala em inovação, a gente tem que testar as ideias e a gente tem que falhar o mais rápido possível. Porque outra coisa que vai acontecer, meninas, a gente tem a tendência como ser humano a se apaixonar pelas nossas ideias. Vocês vão ver que vai existir assim uma grande paixão pelo seu projeto, pela sua ideia. E aí a gente precisa começar a aprender a lidar com algumas coisas dolorosas, como, por exemplo, em alguns momentos, desapegar das ideias. Porque essas ideias, elas não são perfeitas enquanto elas não atenderem uma demanda real, enquanto elas não atenderem e não resolverem um problema real que existe no mercado. Então, a inovação, ela é mágica quando ela realmente acontece, quando ela realmente consegue transformar a vida das pessoas, quando ela tem um propósito intrínseco, não é só o dinheiro. Não é só o dinheiro é uma consequência disso. Então, antes do dinheiro, tem um processo muito longo pela frente, mas muito gratificante. Não é simples, muitas vezes é complexo, mas sim, vale a pena. Eu já ajudei pessoas do Brasil inteiro, entre homens, mulheres, empresas, e eu tenho visto que realmente uma das grandes dificuldades hoje para a gente tocar a inovação, fazer com que a nossa empresa enxergue o futuro, possa se adaptar, é a cultura. A cultura que nós criamos, não só empresarial, corporativa, mas a cultura mesmo como ser humano. Nós, seres humanos, temos uma tendência a ter medo e evitar o problema. Nós temos uma aversão aos problemas, à dor. Nós temos uma certa cultura que favorece ou valoriza muito a dor, o fracasso. Uma cultura que valoriza muito a reclamação. Então, a lamentação faz parte da nossa cultura intrínseca.
E quando a gente inova, a gente vai ter que lidar com todas essas dores, que passa rápido pelo problema, vira o jogo, vai em frente, não se apega, certo? Porque inovação é isso. A ideia, às vezes, é brilhante na nossa cabeça, mas nem sempre ela atende o mercado, nem sempre ela é bem aceita ou é tão útil quanto a gente imagina. Então, a gente tem que dar alguns passos atrás e pivotar e recomeçar. Vocês estão prontas para pivotar quantas vezes forem necessárias? Mas para ajustarem, aprimorarem, correrem atrás, até com que vocês realmente possam ter um negócio bem-sucedido e próspero? Não se preocupe, eu estou aqui com vocês. Se você precisar pivotar, se você voltar atrás 3, 5, 10 passos, eu quero estar com vocês, orientando, ajudando. Não é perfeição. A mulher é projetada para ser perfeita desde o princípio. A mãe perfeita, né, Vanessa? A mãe perfeita, não é? Todos nós queremos ser perfeitas. A esposa perfeita, a mãe perfeita, a amiga perfeita, a melhor profissional, a empresária mais bem-sucedida. Esquece mundo de ilusão, de rede social, onde a vida é linda, onde todo mundo viaja, é bem-sucedido, todo mundo é... Não, a inovação é mão na massa, é dura. A inovação é trabalho, mas é gratificante. A gente vai colher o que a gente quer colher, a gente vai conseguir se ajudar, mas tenham paciência e aprendam a lidar com a frustração. Se a gente tiver que voltar atrás e recomeçar, a gente tem que estar forte, tem que se unir para recomeçar quantas vezes forem necessárias. Mas se eu puder dizer para vocês o que eu tenho visto nos últimos anos, trabalhando com inovação, como consultora, como especialista, como neurocientista, que estuda e investiga como funciona esse processo a partir do funcionamento do nosso cérebro, eu vou te falar. A criatividade e a inovação estão diretamente relacionadas com a prosperidade, com o nosso crescimento, com a nossa saúde mental. Quem exercita a criatividade tem uma saúde mental fortalecida, consegue lidar com mudanças, consegue projetar e programar a sua mente para se adaptar, para virar o jogo sempre que precisar. A gente aqui vai aprender a fazer isso, a gente vai aprender a lidar com emoções humanas que atrapalham o nosso progresso. Porque eu estudei neurociência, quando eu me formei como neurocientista na Faculdade de Ciências Médicas de São Paulo, eu não quis direcionar o meu trabalho para a área da saúde. Eu quis direcionar o meu trabalho para entender comportamento, para entender emoção, para entender como que a gente utiliza dos nossos recursos mentais, emocionais, para criar, inovar, progredir, para quebrar essas barreiras, para trabalhar e transformar a cultura dentro de uma empresa, dentro de uma família, porque sim, a cultura também está inserida na nossa família. O que é que a gente aprende dentro de casa que vai refletindo em quem a gente é e como a gente lida com os problemas? Hoje, a minha vontade de ajudar as pessoas, de realmente colaborar, essa minha paixão pelo meu trabalho vem pela minha criação. Eu fui treinada, eu sempre fui ensinada a colaborar e ajudar as pessoas. Então, o que a gente vai fazer é trazer o que a gente tem de melhor para que a gente possa realizar grandes projetos juntas. Eu quero, sim, com o tempo, ter a oportunidade de conhecer cada uma de vocês. E eu, quando falo isso, eu falo apaixonada mesmo. Porque eu quero conhecer a história de cada uma de vocês e eu quero poder ajudá-las. Eu já atendi muitas de vocês desde que esse grupo começou. Eu faço o possível, vocês vão ver, que vocês me seguem na rede social, eu sigo de volta, eu faço o possível. Se alguém tentou me seguir e eu não segui por algum motivo, pode me chamar, pode brigar comigo, que eu vou participar disso. Eu quero conhecer e acompanhar essa história de perto, tá? Eu não vou conseguir fazer com que todas possam falar em todos os encontros. Então, a gente vai tentar ser sempre o mais justa possível aqui.
Eu e meu time, a gente vai sempre dar a oportunidade para algumas pessoas falarem e a gente vai revezar. A minha ideia inicial é que nos próximos encontros a gente consiga gravar as nossas reuniões, mas tecnicamente falando, fica muito difícil compartilhar essa reunião de 1 hora ou 1 hora e meia para todo mundo, não dá. Então, é importante que vocês estejam aqui. O que eu posso tentar fazer é, muitas vezes, resumir essa reunião em alguns assuntos e tópicos mais importantes para que vocês tenham acesso a isso. Mas, se você não estiver aqui na próxima semana, você não vai ter oportunidade de absorver todo o conteúdo. Você vai perder, muitas vezes, alguma dinâmica importante de interação valiosa para que a gente possa começar a desenvolver ideias e tornar essas ideias uma realidade. Então, eu peço esse comprometimento e eu vou propor aqui, do mesmo jeito que eu estou doando o meu tempo para vocês, eu vou propor aqui um trabalho de cooperação. Eu vou propor que vocês enviem o link daquele grupo para pelo menos 3 pessoas que vocês conhecem. Porque a gente conseguiu, em 4, 5 dias, mais de 500 mulheres nesse grupo. Vocês imaginam o que é isso? Imagina 500 mulheres agora aí tentando entrar dentro da tua sala. É assim que eu me sinto aqui, ó. Tem 500 mulheres aqui que eu quero abraçar e que estão aqui famintas, sedentas de mais conhecimento, de ferramentas, de oportunidades de interação, de oportunidades de crescimento. Olha o poder que a gente tem. Eu estou envolvida em inúmeros projetos, mas esse projeto ele fez assim, ó, em dias. Isso mostra o nosso poder juntas. Olha como a gente é forte. Então, eu vou propor alguns desafios e algumas missões para todas nós. Da minha parte, vocês vão ter material de qualidade, ferramentas para vocês acessarem, conteúdo, vou disponibilizar do trabalho que o meu time faz e que eu pago para o meu time fazer, para que vocês tenham acesso a relatórios, que saibam o que está rolando. Então, o que eu gostaria de pedir para vocês é que vocês me ajudem a divulgar esse projeto. Já temos algumas instituições interessadas em investir nessas oportunidades, investir nesses projetos que sairão daqui. Nós temos, sim, investidores no nosso grupo, que estão ali, ó, de olheiros, de olheiras, tá? Então, eles também estão sedentos por oportunidades que possam realmente impactar o mercado, para que eles também possam investir e também ganhar dinheiro. Então, olha quanta coisa boa pode sair daqui. Então, se vocês me ajudarem a multiplicar isso, poxa, a gente vai ser a maior rede de inovação de mulheres inovadoras do Brasil. Então, 500 pessoas é muito bom, mas a gente pode fazer mais. E aí eu preciso de vocês, porque meus braços são curtos para abraçar tanta gente. Tem gente do Brasil inteiro aqui. Então, se você coloca no seu grupo, na sua rede, se você convida pelo menos 3 mulheres, na próxima semana talvez a gente tenha dobrado a meta. É o que eu espero. E quanto mais pessoas a gente tiver nessa rede, mais fortes a gente vai se sentir. E você vai ter orgulho de fazer parte disso. Porque hoje a gente não quer só ter um trabalho e um salário. A gente quer fazer parte de algo maior, de um propósito maior. E quando a gente fala de inovação aqui, a gente quer gerar negócios, prosperidade, riqueza. Sim, riqueza também. Não tenha medo de querer ser rica, de querer ser próspera, de fomentar aí negócio na sua região e dar centenas de empregos, quem sabe. Porque a gente merece sim viver essa prosperidade e a gente vai atrás disso juntas. Certo? Então, a gente quer movimentar a economia do nosso país. Esse é um objetivo. É ousado? Vocês acham muito impossível o que eu estou falando? Que a gente possa fazer a diferença e, inclusive, fazer um grande impacto na economia do nosso país? Quem quer falar? Você acha isso impossível? Eu estou sonhando muito alto. Pode abrir. Pode abrir o seu áudio. Plenamente alcançável.
plenamente alcançável, possível. Possível, Marluce. E assim, eu coloco um jargão que eu aprendi com o Bruno Gimenez, que é um mentor que eu sigo, que ele fala lentamente até que de repente. É maravilhoso isso, e brilha a prosperidade. Eu estou assim, emocionada aqui, me delicei. Tá? Que linda. Porque parece que encontrei a minha tribo. Sabe? Olha que legal. Muito feliz mesmo. Eu sou essa pessoa que você diz que é colaboradora, quero levar qualidade de vida. Assim, muito obrigada pela oportunidade. Imagina, Marluce, eu que agradeço pelo carinho. E olha só que interessante, completamente possível, é muito possível. A gente vai gerar emprego, a gente vai conseguir recurso, a gente vai conseguir dinheiro para bancar aí nossos projetos, se Deus quiser. Só que a gente precisa entregar projetos de qualidade para o mercado. Eu estou aí com vários editais do Senai, que são meus parceiros, e que eles me mandam e falam, quero investir, tenho dinheiro para investir, está aqui. Mas e os projetos? Onde estão os projetos? Eu quero ver como que esses projetos vão realmente, sabe, captar esses recursos e realmente governar, dominar, porque a gente tem esse direito. Nós somos filhos de Deus, que é perfeito, que nos dá força, energia, vida, e que quer e nos criou para ser prósperos. Então, a gente vai fazer o possível e o impossível também aqui. Então, se você tem essa disposição de colocar a mão na massa, de compartilhar suas ideias, de formar times, de colaborar, de trazer novas ideias, bom, você está no lugar certo. Ah, Helena, mas eu já tenho o meu negócio, eu não quero elaborar nada novo, eu não quero novas parcerias, eu quero acelerar os meus resultados. A gente também tem ferramentas para isso, tá? Mas é o que eu digo. Uma coisa que a gente precisa começar a pensar. A gente não pode se acomodar, não pode achar que o negócio que hoje é muito bem sucedido vai ser para sempre. A gente está na geração T, lembra? Quem lembra que é geração T? Quem quer falar? O que é geração T? Transição. Geração de transição. Transformação. A gente está nessa geração, a gente está tendo a oportunidade de viver essa transformação, de ver coisas incríveis, de migrar para experiências nunca antes imaginadas, ou quando foram imaginadas, eram filmes de ficção científica. Sabe o que eu tive acesso a esses dias a um estudo, com vídeos e tudo, mostrando esses estudos e projetos já rodando? Pessoas controlando drones com a sua mente. Estamos vivendo uma vida de filme de ficção. Então, olha onde a gente vai chegar. E quando os inovadores trazem algo grandioso para o mercado, eles nunca sabem onde essa inovação vai parar. Porque é uma evolução contínua. Olha o que era o primeiro recurso de ChatGPT, hoje tem milhares de GPTs, hoje tem milhares de outras coisas. A gente nunca sabe onde a nossa inovação vai parar. Ela vai atravessar gerações, sendo renovadas, renomeadas, melhoradas, adaptadas. E a gente vai ter a oportunidade de deixar essa marca. Então, a gente vai fazer a diferença, porque não podemos depender de ninguém mais, a não ser da nossa própria força e da nossa força de colaboração. Não dá para esperar o governo resolver nossa vida, independente de política. Eu não falo sobre política e eu não permito que as pessoas falem sobre política, discussões religiosas dentro do nosso grupo, da nossa comunidade. Por quê? Porque esse é um assunto à parte. Mas nós temos que ser independentes, independentemente de quem vem, de quem sai, de quem entra, de quem chega, se é bom, se é mau, se é ruim, se é alienígena. A gente não pode confiar em sistemas, em governos, a gente tem que confiar no nosso trabalho. Então, quando a gente fala de inovação aqui, sim, a gente tem que impactar a economia
e a gente tem que gerar riqueza e tem que estar preparado para qualquer mudança que acontecer. Quando a gente estuda neurociência, e eu vou ter a oportunidade de dar uma palestra para vocês sobre isso, a gente entende o porquê de toda a dificuldade de nos adaptarmos às mudanças. Como o nosso cérebro ele desenvolve as plataformas, os circuitos, validando informações que a gente já conhece, como que essas informações elas são acessadas sempre preferencialmente, impedindo que a gente pense em novas possibilidades. A gente vai entender como tudo isso funciona e o que dificulta, quais são as barreiras, para que a gente possa se preparar para lidar com isso, porque tudo muda. A gente acabou de passar aí uma vida de terror aí atrás, de pandemia, que eu não quero nem lembrar. E se algo extraordinário acontece novamente, como que a gente vai se virar? Como vai ser o nosso trabalho? Será que a gente quebra, como muitas empresas quebraram? Será que a gente sobrevive? Então, a gente precisa, sim, ter ferramentas para mudar, para se adaptar, para pivotar, para refazer, para recomeçar. A gente vai ter ferramentas e aprender a fazer isso. E a gente vai começar a se desapegar dessas dores, essas dificuldades. A gente vai começar a se desapegar desse modus operandi de, sabe? É muito difícil para mim, não consigo mudar, isso aqui funciona tão bem, não mexe no que está quieto. Não, isso não tem nada a ver com o universo da inovação, nada a ver. Se você quer inovar, estar à frente, quando eu falo inovação, lembra, eu vou voltar de novo. Não necessariamente a inovação tem que ser uma grande revolução, lembra? Quando a gente fala em inovação, a gente fala de melhoria contínua, a gente fala de minimizar riscos, a gente fala de agilizar processos, de trazer melhorias. São várias questões que são acessíveis para qualquer uma de nós aqui, independente se você está trabalhando sozinha no seu quarto, no seu escritório, ou se você tem uma empresa com 5 pessoas, ou se você tem uma empresa com 500 pessoas. A inovação é um processo e eu quero democratizar a inovação e vou mostrar para vocês que a inovação ela é acessível para todo mundo. Esse é o papel hoje, meu pessoal e da Sociedade Brasileira de Inovação. Quando a gente faz um evento para 2.000 pessoas, a gente está mostrando que a inovação ela é acessível para todo mundo. Não importa de onde veio essa pessoa, não importa a raça, não importa a religião, não importa para quem ela votou. Porque a gente vai ter que se virar. A gente vai ter que se virar, independente dos sistemas, todos. A gente vai fortalecer, assim, a nossa economia através dessa colaboração. Eu vi que algumas pessoas levantaram as mãos. Eu não consigo ver todo mundo aqui na tela, me perdoem. Consigo ver algumas pessoas. Mas eu vou dar oportunidade para algumas de vocês falarem. E primeira pergunta. Hoje, a ideia é trazer uma ideia geral sobre isso, né? Como que a gente começa a dar os primeiros passos para inovar? A gente começa a dar os primeiros passos, primeiro, acreditando nesse poder da colaboração, absorvendo conhecimento, conteúdo. Isso é muito importante para fortalecer nossas redes neurais, que são o instrumento que a gente vai utilizar para inovar. Então, não existe inovação sem repertório, sem conhecimento, sem abertura para ideias, sem a disposição de aprender. Porque nós não fomos criados, ensinados em nenhuma escola. Não sei se você teve algum privilégio diferente da maioria de nós, mas alguém aqui foi ensinado a inovar, a criar desde pequeno? A escola ensinou isso para você? Alguma instituição ensinou para você dinâmicas criativas, elaborar resolução de problemas, estratégias cognitivas, desafios mentais para ela? Alguém? Acho que não, né? Então, a gente vai ter que se dispor a um novo aprendizado. A gente vai começar agora a aprender a aprender. Vamos aprender tudo de novo. E aí a gente começa a falar de inovação e dar os primeiros passos a partir disso, de ampliar a nossa rede. A nossa rede aqui
e a nossa rede aqui juntas. Quanto mais pessoas diversas, de vários lugares diferentes, de idades diferentes, de nacionalidades diferentes, de raças diferentes, quanto mais diversidade dentro do nosso grupo, mais rica será a nossa capacidade de inovar. Porque várias pessoas pensando juntas, vocês não fazem ideia do poder que isso tem. A melhor maneira de você ter uma grande ideia, de uma ideia genial, é ter muitas ideias, que vêm de muitos repertórios e muitas experiências e muitas vivências. Não tem como você inovar com uma única ideia genial que você pensa que você teve. Ela vai precisar ser desafiada, ela vai precisar ser discutida, ela vai precisar ser testada, ela vai precisar ser validada, ela vai precisar passar por muitos processos. Então, sim, tem pessoas que têm capacidades especiais, cognitivas, fora da curva, sim, existem. Mas ela não é capaz de fazer nada sozinha, ainda assim. Nem os gênios fizeram tudo acontecer sozinhos, né? Então, se a gente for pensar na história do Steve Jobs, ele sempre teve um time competente do lado dele. E no começo desse ano, eu estive no Vale do Silício, depois que eu fui participar de o maior evento de inovação que existe no mundo, chamado SXSW. Alguém aqui conhece? Levanta a mãozinha aí que eu consigo reagir com a mão. SXSW é o maior evento de inovação do mundo. Eu estive lá, trouxe as tendências, fiz um relatório sobre essas tendências, sobre tudo que foi discutido, e eu vou presentear vocês com esse relatório, me cobre, porque esse relatório vale para o ano inteiro. São tendências mundiais de negócios, de empreendedorismo, de inteligência artificial, tudo que está acontecendo de novo no mundo. Eu e meu time elaboramos esse relatório com o maior carinho, e não só dissemos o que está rolando pelo mundo, mas a gente fez questão de trazer isso para o contexto do Brasil, tá? Porque muitas vezes, o que isso tem a ver com a nossa realidade, né? Então, depois de passar pelo SXSW, a gente foi fazer uma missão, nosso time da Sociedade Brasileira de Inovação, lá no Vale do Silício. E lá a gente teve a oportunidade de ver coisas grandiosas. Por exemplo, toda a estrutura assim fenomenal, uma estrutura assim inimaginável, que é o Apple Park, que é a estrutura hoje da Apple. E antes de ir lá, de ver todos aqueles prédios que são grandiosos, que são espetaculares, totalmente fora da nossa realidade, é uma coisa que a gente tem até dificuldade de imaginar. Eu estive lá na garagem, que é o endereço onde foi a garagem onde tudo começou. E aí você vê aquela diferença emocionante. Você vê aquela casa simples, no meio de um bairro, lá de Palo Alto. E aí você sai dali e imagina toda a trajetória desse homem e, pasmem, ele faleceu sem ver aquele projeto que ele elaborou pronto. E eu estava ali vendo o projeto dele pronto. Ele não pôde ver. O que eu quero dizer com isso? Ele fez grandes coisas, mas ele confiou em pessoas tão importantes e tão especiais e um time tão competente que eles conseguiram dar andamento em tudo que ele sonhou, apesar dele não estar aqui. Olha a força da colaboração, olha a força e o poder que a gente tem quando a gente realmente tem uma mente inovadora. E nem ele foi capaz de fazer tudo sozinho. Nem ele foi capaz. Então, a gente pode fazer grandes coisas, mas a gente precisa uma das outras e a gente vai realmente fazer a diferença. Isso eu garanto e eu prometo para vocês. Isso tudo que eu estou falando até aqui faz sentido para vocês? Eu gostaria de ouvir algumas pessoas, tá bom? Lu, você tem aí alguma pergunta no chat? Eu acho que não, acho que o pessoal no chat, vocês fizeram mais uma apresentação pessoal, né? O pessoal se apresentou e fizeram alguns comentários aqui, mas eu não vi nenhuma pergunta específica aqui. Tá.
Então, eu vou deixar livre e a gente vai falar alguns minutos. Eu vou pedir só para que a gente possa agilizar um pouco o nosso comentário, não estender muito mais que 1 minuto, para que a gente possa dar oportunidade para outras pessoas falarem. Primeira pergunta que eu tenho para vocês: faz sentido essa conversa, gente, para vocês? Faz sentido vocês estarem aqui? Isso vale a pena? Vocês querem estar aqui comigo? Pode abrir, por favor. Quem quer falar primeiro? Helena, boa noite. Muito obrigada pela oportunidade de você estar se doando. Helena é um nome muito forte e com isso leva esse desbravamento, né? Faz muito sentido o que você falou para mim. Tem uma deixa aí, você vai me corrigir, que eu não lembro o autor, mas que diz o seguinte: se o mundo não for de todos, não será de ninguém, né? Então, essa colaboração é muito forte. Eu acho que esse processo, quando a gente junta várias cabeças, várias ideias, eu acho que surge aí algo muito bom. Você falou sobre a questão dos governos, da gente não precisar, mas que ele chega a precisar da gente, que a gente possa colocar essa inovação para a gente ter uma política, não estou falando, mas a gente ter uma administração melhor, tá? Uma política pública melhor. Então, por que não? Quem sabe não surja daqui? Mas voltando para nossas temática, né? Sendo mais, eu acho grandioso, seu propósito muito bom. Eu me conecto com isso, tá? Com todo esse movimento. E que bom que chega a você com com algo tão bonito, né? E que não é, eu entendi, eu senti, né? Que não é algo é algo tão profundo, é algo tão forte, né? Que assim, a gente chega até a se emocionar mesmo, porque hoje muitas pessoas não são competitivas e não são colaborativas. Exato. E não entendem que a gente precisa uns dos outros, que a gente precisa, às vezes a gente não quer servir, quer ser servido. E é esse dar e receber que a gente precisa. Parabéns. Obrigada, sucesso. Conte comigo, que eu puder ajudar e contribuir. Estou Obrigada. aqui, tá bom? E Grande a frase abraço. que você falou é do Pedro Bandeira. Então, pronto. Muito obrigada, Helena. Tchau, tchau. Tchau. Quem mais, por favor? Quem aqui quer falar um pouquinho sobre esse sentimento? Sim. Vou me candidatar. Eu vi uma fila e parece que eu estava na frente. Eu vou seguir. Então, boa noite a todas. É um prazer incrível estar aqui com vocês. Sem dúvida nenhuma, eu compartilho de todo esse sentimento. Eu amo inovação, eu respiro inovação, eu trabalho com isso. Trabalho com nanotecnologia, com inovação aberta. Perdão, meu nome está ali, mas meu nome é Ronise Defner. E eu estou aqui aberta, disponível. Tenho sentimentos muito semelhantes de colaboração, de trabalho em equipe. Eu amo isso. Todos os projetos saem sempre muito mais robustos quando várias cabeças pensam, e quanto mais diversas essas cabeças, melhores ficam. Então, contem comigo, o que precisar, eu estou disponível para conexões, para trocas, para auxílio, para ajudar a escrever projeto, fiz muito isso, faço ainda. Opa! Então, à disposição para contribuir, para ajudar, para crescer, para conectar. Obrigada, Nise, muito obrigada. A Jennifer e a Beatriz também levantaram a mão. Pode falar, Jennifer, depois a Beatriz também. Olá, boa noite, mulheres. Sou Jennifer, sou de Franca, sou mãe, faço atividade física. Hoje eu estou muito envolvida nesse engajamento, né, para as mulheres fazerem atividade física, que hoje é uma necessidade. E também sou servidora pública. Fiz um projeto de inovação com colaboração de servidores e o projeto está rodando, está em desenvolvimento, mas a gente não teve muito patrocínio assim, para manter ele. Tá. E aí eu vejo uma grande dificuldade assim, em ter projeto inovador mantendo, né, no serviço público, porque muda a diretoria, muda tudo, muda, né, e aí a gente acaba tendo que projetos bons acabam indo por água abaixo. Sim. Mas não perdi minha energia, né, de inovar, e quero inovar para também
agregar valor para mim, para minha família, para ter também uma forma de ganhar dinheiro, né? Claro. Que esse também é o nosso propósito, não só servir, mas também ter um merecimento ali. Então, contem comigo, com o que eu puder ajudar e também espero que vocês me ajudem. Obrigada, Jennifer. Beatriz, por favor. Oi, Helena. Boa noite, Boa meninas. noite. Tudo bem? Eu estou muito feliz de estar aqui participando com vocês desse programa e me identifico muito também com esse sentimento de parceria, de união. Acredito que sozinha eu não consigo chegar a lugar nenhum, né? Então, o que eu puder contribuir, participar junto com vocês, eu vou estar aqui. Se eu puder participar, eu vou estar aqui. E recebo tudo de vocês e obrigado pela oportunidade. Imagina, gente, eu que agradeço e assim a gente vai aprender muito juntas. A gente está numa fase agora de início desse projeto, onde a gente já está tendo um grande apoio e olha, muitos homens estão nos apoiando nos bastidores, viu? Saibam disso. É um grande exército de homens que são já, né, parte desse ecossistema da Sociedade Brasileira de Inovação, que são associados, membros ou que fazem parte dos nossos grupos. Eles já estão nos ajudando a divulgar esses links, então eles estão vendo também, né, a importância desse projeto. O meu marido, meu sócio, meu filho, que nós somos os fundadores da Sociedade Brasileira de Inovação, mas eles estão comigo dia a dia, também me apoiando nesse projeto, e todo o nosso time também aqui dentro da Sociedade Brasileira de Inovação. Então, eu quero agradecer a todos por isso, né, pela oportunidade que hoje me é permitida, né, com o apoio de todos, que eu consigo hoje realmente oferecer esse momento para vocês. A gente está nesse momento de, inclusive, receber ajuda para estruturar o nosso projeto. Então, algumas pessoas se ofereceram para nos ajudar, por exemplo, a colocar a apresentação profissional de vocês numa plataforma. Então, a gente está elaborando isso. Provavelmente amanhã ou depois eu vou enviar para vocês um formulário onde vocês vão poder colocar uma foto, as principais redes sociais, um resumo da sua jornada profissional ou dos seus interesses, e a gente vai colocar isso numa plataforma. Já tem algumas mulheres me ajudando para que a gente possa colocar, por exemplo, no Notion, ou de repente a gente até encontra uma outra plataforma que a gente possa também utilizar para que vocês tenham uma vitrine, né, sobre as expertises de vocês, as principais competências, as principais redes sociais, e que todas nós possamos consultar de tempos em tempos, tá? Então, a gente vai ter isso também. A gente vai formar um pequeno time de embaixadoras desse projeto. Todas vocês são pioneiras desse projeto, vocês fazem parte de algo grandioso que vai se tornar cada vez mais grandioso, eu tenho certeza disso. Mas a gente vai precisar de um time para nos ajudar nas moderações, para nos ajudar nos momentos das reuniões. Provavelmente, em pouco tempo, essas reuniões serão tão grandiosas que a gente não vai dar conta de entender tudo o que está acontecendo, todas as perguntas que estão chegando. Então, a gente vai formando esse time. Então, se você tem interesse em colaborar, é colaboração não remunerada, assim como a minha doação, se você tem essa disposição de doar um pouquinho do seu tempo, 1 hora por semana, meia hora por semana, e você acredita nesse projeto, você pode mandar uma mensagem para a gente lá no número da Sociedade Brasileira de Inovação, para o meu time ou para mim mesma. Tenho o meu número, eu falo diretamente com vocês no grupo também, e a gente vai formar esse time, tá bom? A gente vai fazer com que isso se torne cada vez mais estruturado e trazer muita qualidade na interação, uma organização. Como eu falei desde o começo, a gente não quer que seja um grupo ou uma comunidade que possa incomodar com mensagens que não fazem sentido. Então, a gente vai usar o grupo de uma maneira muito inteligente. Eu vou usar aquele grupo também para colocar ali informações, para colocar links para vocês consultarem, para aumentar o conhecimento de vocês, tá bom? Então, fiquem atentas ali que sempre vai chegar material. Hoje eu prometi para vocês o relatório da Sociedade Brasileira de Inovação. É um relatório que a gente elaborou do SXSW, não é isso? O maior evento de inovação do mundo. A gente tem esse relatório pronto que já foi disparado para a nossa comunidade desde o começo do ano, né, logo após o evento, que foi em março,
mas eu vou disponibilizar para vocês, está em tempo de vocês verem algumas coisas importantes sobre o que está rolando por aí, quais são as principais tendências, e eu vou presentear vocês com esse relatório, tá bom? Eu vou colocar lá no grupo e disponível para vocês. Então, acho que de lembretes importantes é isso, essa era a nossa ideia geral hoje, para vocês entenderem essa dinâmica, como funciona. Eu preciso muito que vocês programem esse dia, esse horário com muito carinho, para que vocês não sejam tomadas pelas responsabilidades e demandas da vida, porque sempre vai ter muita demanda, sempre vai ter alguém te chamando, sempre vai ter um trabalho para você terminar, sempre vai ter as crianças para você cuidar, mas tente buscar uma rede de apoio, tente programar o seu trabalho para você entregar um pouco depois ou um pouco antes das nossas reuniões, porque hoje, o tempo que eu consigo disponibilizar diante de todos os projetos que eu estou tocando hoje na Sociedade Brasileira de Inovação é a quarta-feira, né, às 8 horas. Eu não consigo hoje fazer várias reuniões por enquanto. Então, eu preciso que vocês me ajudem, me acompanhem e que se programem. Como eu falei lá hoje, de mulher para mulher, foi eu mesma que escrevi para vocês. Gente, cuidado, porque assim, vai chegar um monte de coisa, vai ter gente te ligando, vai ter muita coisa para atrapalhar. E muita energia vai surgir para deslocar vocês desse propósito. Então, vamos brigar contra isso. Se programem de verdade, coloquem lá um alarme, olha, quarta-feira é o meu compromisso. E eu vou trazer outras pessoas, chamem suas amigas, não importa o tamanho do negócio, se é pequeno, se é grande, se ela já está inserida no universo da inovação, se ela não está, traga, porque a gente vai trabalhar muito juntas. E todas essas mulheres que estão aqui, que já vivem esse universo, terão oportunidade de falar para a gente. A gente vai ter encontros onde a gente vai ter entrevistadas também, para que elas contem quais são seus desafios, como que elas estão lidando com essa transição e tudo mais. Então, a gente vai ter encontros riquíssimos. E eu tenho um estúdio de podcast, que é um projeto que está se iniciando também. Então, algumas dessas mulheres que, por exemplo, têm histórias para contar dentro desse universo, de repente a gente pode se conectar e a gente pode marcar para gravar um podcast juntas, ou a gente pode gravar um podcast online, inclusive, né? Mas a gente vai trazer muito conteúdo relevante. Da qualidade do meu trabalho, eu não duvido, eu sempre faço com muito amor e muita perfeição, apesar de que a gente não pode esperar a perfeição, mas o que eu puder fazer para fazer, entregar algo o mais desejável e a melhor qualidade possível, pode ter certeza que eu vou fazer isso, tá? Então, hoje, o nosso objetivo era trazer esse apanhado geral, falar sobre os objetivos, os primeiros passos para inovar dependem da nossa disposição de aprender, de abrir a nossa mente para novas ideias, de quebrar os nossos próprios preconceitos e se desapegar de certas emoções que nos bloqueiam. Então, já abram a sua mente para esse aprendizado e façam isso, por exemplo, lendo com carinho o relatório do SXSW, vendo como que isso se adapta ao seu contexto, como você pode, através desses insights ali, elaborar já algumas ideias para a gente discutir depois, tá? Na próxima semana, então, às 8 horas, a gente vai ter um encontro e aí a gente já vai começar a brincadeira bem forte, tá? Então, a gente vai falar sobre ideação, sobre como gerar ideias, como a gente pode se colocar em estados mais favoráveis, estados mentais e emocionais para criar e para inovar, e como que a gente começa a preparar ali o terreno, que é começar a movimentar as nossas conexões neurais para que a gente possa se preparar e se adaptar às mudanças e se preparar para os desafios, tá? Então, a gente vai começar a falar sobre isso e trazer casos reais e desafios reais de inovação conectados com esses assuntos. Ok? Posso contar com vocês? Muito obrigada, meninas. Lembre-se da nossa missão, hein? Na próxima reunião, quem sabe a gente consegue ter 1000 pessoas no nosso grupo e quem sabe 1000 pessoas aqui com a gente também. Então, se a gente organizar direitinho, todo mundo pode entrar, porque a gente vai conseguir fazer um trabalho excelente juntas e eu preciso muito da ajuda de vocês. Combinado?
Foi um grande prazer, foi muito bom ver aqui os rostinhos de algumas de vocês, não consegui ver todas. Eu agradeço muito de coração. Eu vou abrir o grupo, então, amanhã, porque hoje já é um pouco tarde. Amanhã eu abro o grupo, vai ser nossa caixinha secreta de insights. Se você teve algum insight, alguma ideia, alguma coisa importante que você tenha pensado sobre a nossa conversa, porque essas coisas vão começar a mexer com a cabeça da gente, a gente fica depois pensando sobre muitas possibilidades, alguns sonhos começam a surgir e ressurgir. Então, aqui a gente vai poder sonhar sim, pensar grande, pensar em futuro. E quando a gente fala de inovação, a gente tem que falar de futuro. E a minha ideia, o meu propósito é prepará-las e nos preparar para enfrentar esse futuro juntas e sermos bem-sucedidas em tudo que a gente fizer. A inovação, ela vai ser uma cascata que vai ali refletir em tudo da sua vida. Você vai perceber que quanto mais a sua capacidade de criar e inovar for treinada, mais qualidade de vida, qualidade de relacionamentos, mais preparada você é para enfrentar qualquer desafio da vida. Você se torna uma expert em resolver problemas. Você se torna uma pessoa mais forte mentalmente. Os desafios mentais e as complexidades de se resolver problemas, eles também influenciam diretamente na nossa capacidade de memória, na nossa capacidade cognitiva, evita danos futuros para o nosso cérebro, como o Alzheimer e tantos outros. Então, a gente vai aprender a usar esses recursos do nosso cérebro para criar e inovar, e a gente vai usar tudo isso para a nossa qualidade de vida. Então, meninas queridas do meu coração, já posso chamá-las assim, mulheres que inovam, não se esqueçam do propósito desse projeto, e eu conto com a ajuda de vocês. Quem aqui topa esse desafio de trazer pelo menos mais 3 mulheres para o nosso grupo, levanta a mão. Combinado? Posso contar com vocês? Helena, não sei se eu posso fazer uma pergunta. Diga, querida. Gisele que está falando? Girlene. Até peço desculpa, só que a Gisele estava com a mão levantada primeiro. Não, pode falar. É só para entender bem assim, o objetivo. Obrigada pelo convite, é um prazer estar, né, com tantas mulheres aqui. Obrigada. Mas assim, o objetivo material do encontro é um movimento ou é escrever projetos para angariar fundos para inovação? Eu fiquei meio confundida, assim, confusa. Não é escrever projetos, o objetivo é um movimento que vai ajudar as mulheres que estão aqui a obterem ferramentas para criar, para inovar, a passarem por dinâmicas criativas, a aprenderem todo o contexto inserido no universo da inovação, é formar essas grandes conexões. O que eu disse é, se daqui saírem projetos que sejam relevantes para o mercado, a gente tem esse apoio das redes e instituições que vocês podem escrever seus projetos. E isso é completamente, totalmente opcional, tá? Então, se você não quer escrever o seu projeto, você já tem os seus recursos próprios, ou você não quer formar um novo time, se você não quer trazer pessoas para fomentar o seu negócio, ainda assim você vai aprender as ferramentas que você pode utilizar dentro do seu negócio e dentro da sua realidade. Então, são oportunidades. Qual que é a ideia aqui, Girlene? A gente vai gerar oportunidades, tá? Se para você a oportunidade é ter parcerias com o Senai, com o Sebrae, é ter parcerias com os hubs de inovação, a Sociedade Brasileira de Inovação tem todas essas conexões para te ajudar. Agora, se as oportunidades para você forem de crescimento pessoal e profissional, de ter ferramentas para criar, para trabalhar em time, para mudar a cultura da tua empresa, para você ser uma líder melhor, para você ser uma líder de inovação, então você vai ter acesso a essas ferramentas também. O que a gente quer aqui é gerar oportunidades, sejam de negócios, de parcerias, de aprendizado. Esse é o objetivo. Tá certo, muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Ô, Helena, só aproveitando, então, já que a Gilene perguntou aqui, a Gisele, só falar, realmente estou muito feliz de estar participando com vocês, contem comigo. Tenho experiência também em criação de comunidade, eu criei o Elas de Energia no setor elétrico, né? Focando mulheres no setor de energia, então contem comigo. A minha pergunta, acho que você respondeu boa parte dela, mas era no sentido de que eu estou entendendo que aqui é o movimento, a gente vai ter uma jornada de capacitação, né,
um viés de troca, desenvolvimento e tudo mais, e se haverá ciclos, né, que vão envolver essa parte aí de desenvolvimento de iniciativas em conjunto e tudo mais. Ou se de repente a gente vai entender como que isso vai ser formado, né, e depois, mais para frente, a gente vai ter uma visão. Isso. Porque de repente a gente pode até montar, sei lá, programas de aceleração, né, de iniciativas dentro do grupo, e isso ter diferentes ciclos, enfim, estou saindo daqui com muitas ideias, depois que a gente pode conversar. Olha só que legal. Gisele, a verdade é que são etapas diferentes. A gente vai ter uma etapa onde a gente vai ter essa base, que são informações e conteúdos e alguns treinamentos e dinâmicas para que a gente possa realmente pavimentar esse terreno para que a gente consiga, lá na frente, fazer, sim, um programa de aceleração. A ideia é que a gente se prepare, que a gente tenha ferramentas, que a gente tenha uma base para que lá na frente a gente consiga até formar times e fazer programas de aceleração, de parcerias. Então, são etapas que vão acontecer, sim, tá? Mas a gente precisa de uma primeira etapa, que é uma etapa de adaptação da nossa mente para receber essas informações, que é uma adaptação e uma visão geral do mercado. A gente vai provocar aqui uma visão de futuro, onde que o seu negócio está hoje e como que as pessoas daqui 5, 10 anos viverão a experiência do seu negócio, o que eu não estou olhando ainda, o que eu tenho que ver. Então, a gente vai ter toda essa base sobre futuro, sobre visão, sobre colaboração. A gente vai, inclusive, ter alguns workshops que realmente vão fomentar essa criatividade, e, a partir disso, a gente vai evoluindo nos processos para que a gente possa, lá na frente, gerar realmente grandes negócios. Faz sentido isso? A gente passar por uma etapa ainda de adaptação? Sim, certo? sim. Muito obrigada, viu? Obrigada a você, Gisele. Eu vou dar mais um minutinho para mais uma pergunta. Alguém mais? Posso falar? Boa noite. Boa noite. Tereza, é a primeira vez que você está fazendo um projeto desse tipo? Só por curiosidade mesmo, que eu estou adorando. Tereza, eu estou já trabalhando com inovação há muitos anos. Eu já lidero a Sociedade Brasileira de Inovação como CEO há alguns anos, e estou à frente de diversos projetos de capacitação, de treinamentos, e levando esse conhecimento e de eventos. Então, eu promovo muitos eventos, tanto pequenos quanto grandiosos, mas é o primeiro projeto para mulheres. E assim, online, né? Online. Que você captou assim online. Quer dizer, conseguiu. A minha pergunta é nesse sentido, de repente eu não deixei claro. Que você reuniu através de grupo online. Seria o primeiro. Isso. Tá. Porque eu já estou à frente de várias iniciativas, né? E nós estamos conectados hoje com a maior rede de inovação do país, conectados com os maiores hubs, com os parques tecnológicos. Então, eu já tenho acesso a essa rede. Então, só que nunca foi um trabalho focado só para mulheres. Então, o nosso trabalho, ele visa se propagar pelo Brasil para levar esse tipo de ferramenta, conhecimento, capacitação, treinamentos, palestras, eventos. Só que este é o primeiro projeto voltado completamente para mulheres, tá? Então, a gente tem feito esse movimento para que a gente possa elaborar juntas esse processo online. Obviamente que se eu fizer quando eu tiver, né, todas as programações do ano dos eventos presenciais, ficará a critério de vocês participar ou não, né? Então, os custos que eu tenho de eventos presenciais, sim, aí eu vou cobrar pelos eventos presenciais, mas é opcional, completamente opcional, eles não estão atrelados ao programa, tá? O programa é completamente gratuito, todas as jornadas e todos os ciclos, não tem tempo para terminar. Então, enquanto eu puder estar aqui com vocês, tudo que a gente fizer online, tudo que a gente fizer juntos aqui, eu posso colaborar e me doar para vocês. Agora, o que vocês quiserem de outras coisas, se você precisar de uma consultoria na sua empresa, se você me contratar para uma palestra, para treinar seu time, para levar um evento, então, aí são outras tratativas comerciais, tá bom? Legal, bacana, parabéns. Obrigada, Tereza. Helena, uma última palavra. Eu ia falar exatamente isso, que a Ana Paula, ela está há um tempo com a mão levantada aí. Ana Paula, eu não consigo ver todo mundo na telinha. Tudo bem, estou eu aqui.
Prazer. Não, então, eu queria uma dúvida que eu tenho sobre, porque eu estou vendo muito sobre a jornada de projetos, mas e projetos, por exemplo, incipientes ainda, por isso que eu entrei nesse programa, porque eu fiz um projeto, só me apresentando aqui bem rápido, enfim, jornalista, marketing, astrofísica, eu fiz um projeto que eu me esbarrei muito com a questão masculina. Tá. Um projeto de adesivo contra afogamento de criança, que você faz rastreamento. Assim, você consegue rastrear, saber se a criança está se afogando ou só está mergulhando, onde que ela está, se tem até incidência solar e tal, e não sei o quê. E eu me esbarrei muito com essa questão, por isso que eu entrei nesse grupo. Tá. Eu queria saber. Aí eu até me conectei com a Ronise agora, porque eu vi que você é veterinária, mas é bom, enfim, é um ser, né? Então, por isso até que eu me conectei, queria me conectar, e aí eu queria saber um pouco sobre... Médica veterinária, viu, Ana Paula? Tem a médica na frente, então ajuda também. Não, claro que ajuda, óbvio que ajuda. Por isso que eu gostei muito, assim, do teu perfil, de usar essa questão do nano, porque a gente... Bom, enfim, aí a parte técnica deixa para lá. Eu queria saber em relação a esses projetos incubados, esses projetos que não foram para frente por causa de... Enfim. Ana Paula, a ideia é que a gente possa trazer e dar oportunidade para a gente trazer de volta essas ideias. Lembra que eu falei para vocês, muitos desses sonhos que ficaram realmente incubados por conta de dificuldades ou falta de recursos ou falta de apoio, a gente tem realmente esse propósito, tá? É como eu falei, a gente precisa de uma base, a gente vai passar por um processo de preparação, de aprendizagem, e aí a gente vai começar a colocar isso para rodar. E aí, à medida que as pessoas entenderem o seu projeto, né, e a gente está buscando apoio para agora fazer essa ferramenta, por exemplo, para que você possa expor isso, né, colocar no seu perfil qual é o seu projeto, a sua jornada profissional, e as mulheres vão ter acesso a essas informações. Quando elas se conectarem e verem sinergia, aí, minha filha, muita coisa pode acontecer. Obrigada. Tanto dentro do programa quanto fora, que vocês vão ter oportunidade de formar esses times, essas conexões, e a ideia é essa. É que eu queria mesmo tirar esse projeto, sabe, colocar esse projeto em pé, porque eu acho, assim, eu acho ele muito importante e é muito viável, e a gente esbarrou em umas partes muito burocráticas e tal, mas que poderiam salvar vidas. Então, a gente vai procurar apoios, os que a gente conseguir, a gente vai se conectando até encontrar pessoas que possam colaborar, essa é a nossa ideia. A gente não tem como garantir que todos os projetos serão super bem-sucedidos e aceitos, mas a gente pode ajudar. Se eu não puder te ajudar, eu tenho certeza que muitas das mulheres que estão aqui vão se movimentar. E, de novo, Ronise, desculpa, é óbvio que veterinário é médico, é óbvio. É isso aí. Talvez poderia, olha, a gente poderia até colocar numa questão de salvamento de animais afogados. Claro, que estão muito importante. Em risco. Então, ó, nossa, já abri mais um leque, pronto. Exatamente. Aqui no Rio Grande do Sul você, tivemos esse problema, né? a inovação, quando a pessoa que inova nunca sabe onde essa inovação vai parar. Lembra que eu falei para vocês isso hoje? Porque eu acho que até é mais fácil. Desculpa, eu acho que é até mais fácil. Bom, depois eu falo com você em privado, mas é mais fácil vender esse produto para agro, alguma coisa assim, do que para seres, para nós humanos. E aí a gente vai aprender a validar isso também. Como é que eu sei aonde que é o mercado que vai aceitar a minha ideia? Então, existe uma etapa de planejamento e de ouvir o mercado, que é muito importante, essa escuta, porque são as pessoas e as empresas que vão dizer para a gente o que elas precisam. Então, a gente vai ter essa tinha passado pela minha cabeça isso. Essa é a nossa caixinha secreta de insights, Ana Paula. Passado pela cabeça Você vai ver como os insights transformam a nossa vida. É daí que vem energia para a gente inovar e fazer a diferença, tá vendo? Você está só começando. Então, meninas, essa é a ideia, essa é a proposta. E amanhã coloquem lá na nossa caixinha secreta de insights aí o que vocês já estão pensando, elaborando, o que veio à tona, quais são os sonhos.
que estavam engavetados e o que você já está fazendo, que você quer acelerar o progresso disso. Ó, um beijo, fiquem com Deus, se cuidem, eu espero vocês e conto com vocês. Não esqueçam da nossa missão. Vamos trazer mais gente para essa comunidade. Obrigada, Lu, pelo apoio aí. Obrigada, menina. Boa noite, gente. Um beijo. Até logo. Boa noite, obrigada. Boa noite. Tchau, meninas. Um beijo. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tchau, boa Boa noite. noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa Boa noite. noite, pessoal. Boa noite. Até mais, gente. Até mais. Fiquem com Deus. Se cuidem.